Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de novembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Será mais fácil que o céu e a terra passem do que cair um sinal qualquer da lei. Lucas 16:15. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: desapega-te dos hábitos infelizes e das opiniões extravagantes. Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita. Sugestão para sua prece diária: prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Amado Mestre Jesus, nós queremos, nesta manhã, agradecer pela semana que está encerrando, pelas conquistas que tivemos, principalmente as conquistas íntimas. E queremos também agradecer pelas dificuldades, porque nas dificuldades nós nos tornamos mais fortes. E queremos pedir, Jesus, por todas aquelas pessoas que são queridas para nós, pela nossa família, o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos sobrinhos, nossos cunhados, nossos netos, nossos avós, todos os nossos parentes, todos os nossos amigos, todos os colegas de trabalho, todos aqueles que conhecemos, aquelas pessoas que nós encontramos no dia a dia e que nos querem bem. Somos gratos, Jesus, por termos uma grande quantidade de pessoas que nutrem sentimentos de carinho, sentimentos de amor por nós. Somos gratos também, Jesus, por aqueles que não gostam tanto de nós e nós também não simpatizamos tanto com eles. Que consigamos juntos desenvolver o amor, desenvolver a fraternidade, desenvolver o perdão. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje sábado, nós teremos agora pela manhã, das 7 ao meio-dia, nós temos o café da manhã, o tratamento espiritual, a evangelização, a campanha de fraternidade Alta de Souza e a distribuição da sopa fraterna. No final da tarde, às 4h30 até às 7 da noite, nós teremos as aulas da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Então, venha estudar com a gente, participe desse dia maravilhoso que é o dia da festa do Evangelho. Queremos lembrar aos amigos, principalmente aqueles que têm curiosidade de conhecer o Espiritismo, de aprofundar na doutrina espírita, que no mês de fevereiro do ano que vem nós vamos iniciar uma nova turma. Então, vai se organizando aí, você tem mais de 90 dias para se organizar, se preparar, colocar aí na sua agendazinha para os cursos. Não se esqueça disso. Agora, dia 13 de dezembro, estaremos encerrando as nossas atividades do dia de sábado. Então, encerraremos a evangelização, encerraremos a Global Kardec no dia 13 de dezembro, tá bom? E aí, quando for no dia 10 de janeiro, nós vamos iniciar novamente as atividades do sábado, somente com a campanha de Fraternidade Alta de Souza, tá bom? Porque a evangelização e os cursos vão começar em fevereiro.
Meus amigos, nós estamos estudando a obra Agenda Cristã, mas antes de nós irmos para a obra, só lembrar que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, no Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Nós estamos estudando, como eu estava dizendo, o livro Agenda Cristã. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E nós vamos para o capítulo 37. Liberte sua alma. Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Incitatus, o cavalo de Calígula, podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis, por vezes, se escondem no cálice do lírio. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Espírito André Luiz. Aqui o autor, nota da editora, ela diz que no original, onde fala do canário, né? A armadilha que pune o animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente. No original está, ao invés de canário, a palavra cenário. Meus amigos, é importante a gente trabalhar todos os dias na libertação da nossa alma. Nós vemos que hoje, como nós somos muito materialistas e temos uma preocupação exagerada, parece que a nossa meta, no final da nossa evolução, da nossa vida aqui na Terra, é a riqueza. Termos a melhor casa, termos o melhor carro, termos as melhores condições em tudo. Mas quando nós formos avaliar, a gente vai perceber, parece que a busca que nós temos é a busca do material, das coisas efêmeras, das coisas que passam. Até na agenda da Reforma Íntima de hoje, Jesus fala que a terra, o céu, tudo que existe pode passar, mas não cairá nenhuma letra da lei. Então, a gente preocupa demais com as coisas materiais. Nós levantamos na segunda-feira de manhã buscando o trabalho constante, a luta. Aí temos, às vezes, dupla, tripla, quatro jornadas de trabalho no dia. E vamos correndo atrás de coisas, de jogos, de várias maneiras para ter dinheiro, porque essa é a nossa meta, ficarmos ricos materialmente falando. E aí a gente esquece que todas essas questões, elas são importantes,
Mas quando nós colocamos demasiadamente a preocupação nelas, nós nos tornamos escravos. Nós tornamos escravos dessa situação. Aí a gente não tem mais tempo para a nossa família. Nós não temos tempo de nos espiritualizarmos, porque é outro um ponto que deveria ser ou estar na mesma condição, na mesma linha que nós temos do desejo da riqueza material, que é a riqueza espiritual. E nós vamos esquecendo dessa questão. E aí nós vamos ficando sob julgo de diversas questões que vão afligindo, que vão domando ali, encarcerando a nossa alma. E a gente não se torna uma pessoa livre, não se torna uma alma capaz de espiritualizar-se. E aí, quando a gente não consegue o êxito nas coisas, nós frustramos, porque a nossa preocupação é com as coisas materiais. Pense um pouquinho, todos os dias, que nós priorizamos muito a questão material. Pode chover canivete, eu tenho que ir trabalhar. Eu vou trabalhar debaixo de chuva. Eu tenho que ir bater o ponto no meu serviço, porque se eu não for, eu terei o dia descontado. Não é assim? E só não falto porque desconto o meu dia. Porque se não descontasse o meu dia, eu não faltaria. Mas para as coisas da espiritualidade a gente falta. Ah, eu estou cansado. Ah, o filho meu ficou doente. Ah, eu tenho um almoço para ir. Ah, eu tenho um jantar para ir. Então a gente ainda parece que não caiu a ficha da importância da vida espiritual. Ah, José, mas aí a gente não vai ter tempo. Como é que a gente vai viver? Porque a gente tem que ir na igreja. Ninguém está falando aqui que você tem que ir na igreja. Nós estamos falando da questão espiritual, porque a espiritualidade não está na igreja, só na igreja ou na casa espírita. Não é só nesses lugares que está o, a parte da espiritualidade. Nós podemos viver a espiritualidade na nossa casa, nós podemos viver a nossa espiritualidade no trabalho também. E na rua, no campo de futebol, nós podemos viver a espiritualidade numa danceteria, em qualquer lugar que nós estivermos. Mas é importante nós percebermos os valores das coisas que nós estamos priorizando na nossa vida. Tá bom? Porque, como diz o André Luiz aqui, ó, não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Nós não estudamos, a gente fica preso numa bolha de grupos, de WhatsApp, de Telegram, de diversos outros grupos que são criados por aí e muitas vezes sendo bombardeados com notícias mentirosas, pega-se uma notícia verdadeira e dela distorce a realidade e como as pessoas hoje, na sua maioria, não querem mais ler, não querem estudar, não querem pesquisar, ficam com essas informações e elas ficam presas. E nesses casos, incluindo informações sobre o Evangelho de Jesus, muitas vezes mentirosas, falseadas, numa questão de verdade e vai deturpando a doutrina do Cristo. Por isso que nós vamos tendo, a gente estudou agora, né, no próximo terça nós vamos encerrar o estudo do capítulo 21 do Evangelho, que fala dos falsos profetas e dos falsos cristos. Então são utilizados esses mecanismos e dá aquela ideia de que a iniquidade está grande, que nós todos vamos cair num buraco profundo, perseguido pela violência, por todos os pontos negativos. E aí o próprio Cristo diz vão fazer parecer que a iniquidade é enorme para poder fazer o quê? Para que os filhos da luz fiquem com medo. E até os filhos da luz vão parar de fazer o bem por medo.
Então, meus amigos, devemos ficar muito atentos se nós não estamos nos escravizando com opiniões inadequadas, equivocadas, distorcidas dos ensinos de Jesus. Tá bom? Então vamos fazer prece. Graças a Deus, bondoso Jesus, que o seu amor nos envolva nesta manhã, durante o dia, envolva todos aqueles que têm cargos de lideranças religiosas, que esses irmãos possam buscar na fonte da vida, que é Jesus, as alegrias, as virtudes, os valores do Evangelho, da nossa vida. Que consigamos, Jesus, evitar as deturpações do Evangelho, para que nós depois não venhamos a sofrer as consequências desse ato da deturpação do Evangelho. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, que Jesus nos abençoe. Fiquemos em paz, tenhamos um ótimo dia.